Continuando então aqui, meus amores, nós vamos entrar na parte da conquista plebeia, tudo bem? Se vocês perceberem, já tá até rabiscado, porque a professora já tinha gravado o vídeo, né? Isso que ficou triste. Mas vamos lá, tudo de novo. Conquistas plebeias, tá? Então, o que aconteceu, gente? Os plebeus, é óbvio, eles saíram de lá por quê? Porque eles não estavam satisfeitos com a parte de que eita, falhando bravamente, que a parte de que os patrícios estavam explorando eles, né? A gente é obrigado a ir para uma guerra. A gente sai da nossa casa e quando volta não tem a nossa casa, porque a gente não tem salário, não cuida da nossa plantação e aí tem que pagar imposto. E a gente, além de estar ajudando o governo, a gente ainda tem que pagar um imposto para o governo. Isso não é justo, a gente sai mesmo da cidade e abandona. Mas os romanos, como se viu em situação de perigo e sabe que os plebeus seriam muito fortes para as batalhas, foram lá e tiveram que negociar. E os plebeus, então, fizeram algumas exigências para voltar. É uma coisa meio óbvia, né, meus amores? Então, primeiro que eles falaram, a escravidão por dívida tinha que ser abolida. Então, eles falavam, se a gente dever, vocês não podem tornar a gente como escravos só por causa disso. Beleza? Aí eles olharam, tá bom, né? Fazer o quê? Aí eles vieram com a segunda parte, a participação plebeia na política. Eles chegaram e falaram assim, ó, vocês têm que fazer um tribunato da plebe também. Achamos injusto somente os patrícios poderem participar da política e nós não, né? Então, eles já começaram, mais exigência, mano, mas que ser sério. É isso aí mesmo, a gente quer que seja assim. Então, não teve jeito, foi criada, então, uma espécie de assembleia formada pelos plebeus. Essa assembleia que decidiria quem entre eles seria o representante da plebe no Senado. Tudo bem? Então, vamos dar um exemplo. Vamos pôr aqui. Da Ana Carolina até Estela, né? 18 números. Vamos dividir e falar que da Ana Carolina até a Isabelle, até o João Pedro Alves, é melhor, são os patrícios. E a partir do João Pedro Vieira, até Estela, é os plebeus. Percebem que tem quantidade menor nos patrícios, tudo bem? Por isso que eu falei, até só o João, do 1 ao 8. Então, do 9 ao 18, né, 10 pessoas, são 10 pessoas contra 8, tá? Então, aí, gente, percebam uma coisa. Vamos supor aqui, então, que do João Pedro Vieira até a Estela, eles formam uma assembleia. É uma assembleia de plebeus. E ali eles fariam uma eleição para quem ia representar eles no Senado. E aí todo mundo está fazendo a eleição, vamos supor que elegeram o Juan. Beleza? E o Juan, sendo eleito, ele vai lá e representa toda a galerinha no Senado. Porém, esses representantes eram os tribunos da plebe, certo? Que poderiam impedir as leis prejudiciais às plebes que fosse aprovada. Então, vamos supor lá que do outro lado, né, do Senado, que é dos patrícios, da Ana Carolina até o Alves, João Alves, vai olhar e vai chegar e falar assim, esses daí, essas pessoinhas aí, vão eleger o Daniel, vamos supor. E coloca o Daniel. Se caso o Daniel fosse um cara do Senado que pega uma lei que vai prejudicar a plebe, o Juan, como plebeu, representando a plebe, poderia impedir que essa lei fosse aprovada. Deu para entender, gente? Se não entendeu, volta o áudio de novo para vocês conseguirem
encaixar isso daí, que eu vou fazer pergunta na próxima aula. Eles eram considerados, então, intocáveis e não poderia ser perseguido por suas posições políticas. Parabéns, Juan, você conquistou isso, porque ninguém pode mais tocar em você e nem te perseguir. Pois é, mas isso foi um início de um processo que levou uma nova formação de elite romana. Por quê? Porque quando Juan ele se torna um senador, ele vai começar a ganhar um dinheiro melhor que os outros plebeus. Então vai surgir uma nova elite, uma nova parte de riquezas, que era a união então desses plebeus ricos e os patrícios. Tudo bem? Continuando. Mesmo com esses avanços, a participação plebeia na política ainda era pequena. Sabe por quê, gente? Porque os tribunos da plebe eram em um número muito reduzido comparado com os tribunos do patrício. E por serem plebeus ricos, nem sempre as decisões privilegiavam os pobres. Nem sempre. Então, acabou sendo difícil. Como? Por quê? Tá vendo que eu fiz aqui, ó? Essas bolinhas? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bolinhas pretas, que representam, então, o Senado patrício. E 1, 2, 3 vermelhas, que representa o Senado dos plebeu. Então, aqui que vocês estão olhando, que são quantas mesmo? 3, 6, 8. Vamos supor que dessas partes aqui em preto, cada 2 é de uma sala. 2 do sexto A, 2 do sexto B, 2 do sexto A, 2 do sétimo A, 2 do oitavo e 2 do nono. Tá? Vamos supor que cada um desses representava alguém. Cada 2 desses era representado de uma sala. Tudo bem? E aqui, 1 do sexto, 1 do sétimo e 1 do oitavo. Tipo, o nono nem entrou ninguém. Ficou numa quantidade bem menor. E só por conta disso, já que eles faziam os votos, né, para as leis, o que acontecia? Se a maioria era de patrícios, vocês acham que eles vão criar umas leis que favorecem só os plebeus? E aí eles vão criar uma lei que está prejudicando os plebeus? São 3 plebeus contra 8 patrícios. É muito mais patrício ali na política do que os plebeus. Então, nem sempre essas decisões ajudavam os plebeus pobres. Deu para entender? Espero que vocês tenham entendido e volte se não entender. Bom, o avanço dos direitos dos plebeus foi um processo lento e tumultuado que durou séculos. Nessa parte aqui do quadro a seguir, vocês vão ver todos esses acontecimentos, tudo bem? Então, vamos lá? Já tá grifado, porque eu grifei quando eu marquei a primeira vez, mas vamos lá. Lá por volta de 494 a.C., os plebeus deixaram Roma e se dirigiram ao Monte Sagrado. Isso a gente viu lá que foi a revolta deles. Então, foi criado o Tribunato da Plebe, um órgão político em que o representante dos plebeus defendia os seus direitos. Então, por isso que foi a primeira exigência dos plebeus para conquistar ser conquistados dos patrícios, que os patrícios conquistem os plebeus. Tudo bem? Então, esse Tribunato da Plebe, órgão político que representariam os plebeus para defender os direitos. E aí, mais alguns anos depois, 450 a.C., vêm as leis das 12 tábuas. Essas leis, que antes eram orais e apenas conhecimento dos patrícios, passaram a ser escritas e aí elas foram expostas no Fórum Romano. Então, estaria do lado de fora para que todos pudessem ver. Ok? E a lei da Canuleia, que ela estabeleceu, essa é bem interessante, tá, gente? 5 anos depois, tá? 5 anos depois da lei das 12 tábuas vem essa nova lei. Essa lei da Canuleia, ela estabeleceu uma igualdade civil. O que seria essa igualdade civil? Que permitisse um casamento
entre patrícios e plebeus. Então, se eles querem casar, eles podem. A partir desse momento, podem ter uma mistura de patrícios e plebeus. Isso se chama lei da Canuleia. 367 anos antes de Cristo, quase 100 anos depois, vem uma outra lei, a lei da Licínia Sextia. O que seria essa lei, professora? Ela que determinava, durante toda a República, que deveria ser eleito um cônsul plebeu e um outro patrício, e também extinguiu a escravidão por dívidas. Amores, vocês conseguem lembrar o que era o cônsul? Os cônsules? Lembra que eu falei que eram 2 cônsules na República? Tá vendo? Só que esses novos cônsules agora teria que ser de um patrício e um plebeu. Tudo bem? Fechou aí? Deu para entender mesmo? E também a escravidão por dívidas acabou. 300 anos antes de Cristo, ou seja, 67 anos depois da lei da Sextia, veio uma outra lei chamada Lei de Augúnia. Essa lei, gente, concebe aos plebeus o direito de atuarem também como sacerdotes. Então, peraí, já que nós somos religiosos, também queremos ser sacerdotes, tá? E por fim, a Lei Hortência. Esta lei, gente, era a assembleia da plebe que se tornava lei e não necessitava de aprovação do Senado. Tudo bem? Então, a Lei Hortência talvez tenha sido a melhor que a gente comentou até agora. Beleza, gente? Aí, vamos ver aqui nessa parte aqui, ó. Desenvolver e aplicar. Muito do que sabemos sobre as instituições da República Romana é devido a Políbio, geógrafo e historiador romano, que viveu entre 203 a.C. e 120 a.C. Esse trecho a seguir que eu vou ler é retirado da obra de Histórias, que ele escreve falando sobre o Senado e os cônsules. Então, olha que bonitinho. Também lhes, está dizendo dos cônsules, é muito necessário ter o povo em vista, mesmo que se encontre muito afastado de casa, pois o que faz válido ou não são tratados e términos, como acima eu disse, é o povo. Quanto ao mais, saídos do cargo devem prestar contas de que seus feitos ao povo. Por isso, de modo algum, é seguro para os comandantes negligenciar as intenções do Senado ou da multidão. O que ele quer dizer, né? Que ninguém, que é muito seguro, então, que ninguém possa tentar interferir no Senado ou da multidão. E que esses cônsules, eles ficam longe de casa. Entenderam? Bom, bonitinho, parabéns à galerinha do Senado e da multidão. E aí, com base do que eu acabei de falar, vocês vão fazer essa questão no caderno de vocês e responder e mandar para o e-mail da professora. Tudo bem? Segundo Políbio, qual era o papel político do povo? Vocês olham aqui, qual era o que o povo representava? Aqui também pode falar. 2. Explique a frase de algum modo é seguro para os comandantes negligenciar as intenções do Senado ou da multidão. Vocês vão tentar explicar essas duas e enviar para o meu e-mail. Tudo bem? Que amanhã, sexta-feira, a gente consegue fazer as correções. Fechou, mano? Beleza? Bom, e aí eu encerro aqui para ir para a terceira e última parte do nosso vídeo.